Shalom, que o Eterno abençoe a todos vocês, meus queridos que estão aqui conosco. Boker Tov, bom dia, meu nome é Moré Fábio Pires, estamos na continuação do nosso trabalho semanal. Esse é o podcast do canal Fábio Pires, hoje dia 26/8, e vamos trazer a continuação do tema que nós iniciamos na segunda-feira, a Torá segundo Shemot, isto é, Êxodo, capítulo 20, nós observamos as especificações, as definições da Torá, trabalhamos, se você acompanhou esse trabalho, na primeira parte deste podcast sobre esse assunto tão importante, você pode observar que nós utilizamos um material muito interessante, que foi o material da Bíblia de Estudo de Genebra, um material cristão que traz, na minha humilde opinião, eu não sou um tão grande conhecedor de Bíblias assim, eu tenho aqui dentro do meu acervo um pouco mais de 35 Bíblias, 35 versões, trazendo essa que para mim hoje é a melhor versão dentro do mundo cristão e que faz uma excelente elucidação a respeito da Torá Sagrada. Uma Bíblia de estudo, na verdade. Nós sabemos que existem muitas Bíblias, Bíblias que são oficiais, vamos deixar isso muito claro. Não sou favorável a Bíblias feitas por pessoas que não têm uma equipe intelectual, não é, de pesquisadores para poder fazer uma Bíblia, uma equipe competente, tá? Isso eu quero dizer. Então eu respeito os irmãos que se atêm, né, que se dão ao trabalho de fazer Bíblias nas suas versões, mas sinceramente eu acho que existe uma diferença muito grande entre uma pessoa ou duas fazerem uma Bíblia e uma equipe gigantesca, tendo aí inclusive uma sociedade bíblica para fazer uma Bíblia revisada ou atualizada, algo nesse sentido. Por que eu falo isso? Porque existe toda uma competência que a pessoa precisa ter, competência intelectual, uma competência linguística, uma competência de pesquisa documental, uma pesquisa de conhecimento de todos os códigos, né, ou os códice, né, que nós temos aí mais de 5 códices de trabalho, de pesquisa, não é algo que sai, por exemplo, em 6 meses ou um ano, são trabalhos de anos a fio, e não é feito apenas por uma pessoa, é feito por um corpo de pesquisadores, de professores, de paleólogos, até de arqueólogos, isso é fundamental. Então, confiamos nas Bíblias, ainda que elas sejam, muitas das suas versões cristianizadas, sabemos que há a tendência para a Trindade, tendência para se evidenciar que Yeshua é o Eterno e assim por diante, né? As palavras, os nomes que vêm, na verdade, mais cristianizados, mais paganizados, enfim, existem Bíblias para todos os gostos, todas as versões. A Bíblia que nós trabalhamos aqui é a Bíblia do Dr. David Stern, chamada Bíblia Judaica Completa. Mas demos aqui, na verdade, uma atenção especial para a Bíblia de Estudos de Genebra. Se você também quiser a Bíblia de Estudos de Genebra, nós temos uma livraria, a Livraria Kedushá, você pode verificar lá no Instagram, @livraria Kedushá, nós vendemos também esse material. Lembrando que este não é um podcast para venda de livros, tá, irmãos? Fiquem tranquilos, aqui não estamos falando de venda, estamos apenas mencionando isso. Então vamos lá. Hoje, dia 26/8, contate-nos nas redes sociais, no Instagram, @Fabio73book, @CEET-Derech-Zahav, @CEET-Derech-Zahav-GO, é o nosso centro de estudos, a nossa microcongregação, como eu costumo dizer, Derech Zahav, que hoje está aqui no estado de Goiás. Nossa mais recente página também, @Relacionamentos da Torá. Lá você vai encontrar reflexões, lá você vai encontrar textos que falam sobre relacionamento, né, não sobre aconselhamento mais propriamente dito, pois não posso assim fazê-lo. Lá você encontrará também temas a respeito de relações de amizade, dentro das escrituras, o papel do homem, o papel da mulher, e em breve faremos uma
perdão, um trabalho, né, um trabalho de pesquisa. Vamos deixar isso aqui também, inclusive, nos nossos podcasts, sobre a identidade do homem, a identidade bíblica do homem que foi perdida. Faremos também um trabalho sobre a identidade da mulher, a identidade escritural, a identidade bíblica da mulher que também foi perdida. Por isso que nós temos tantos problemas de relacionamento e, na minha humilde visão, as pessoas não querem verdadeiramente servir ao Eterno dentro do relacionamento. Mulheres serem submissas aos homens e homens honrarem, né, as suas mulheres sem humilhá-las, sem inferiorizá-las, sem espancá-las, etc, etc, etc. Vamos lá? O nosso tema, então, de hoje, muitíssimo oportuno. Nós vamos falar sobre a Torá, nós vamos falar sobre agora uma definição mais judaica do que é a Torá, daquilo que nós conhecemos como a Torá. Estamos também presentes no Twitter, a Fábio73B. Estamos também aqui no canal Fábio Pires, do YouTube. Se você também quiser nos enviar e-mail, fique à vontade, fabio73b@gmail.com. Agradecemos mais uma vez aos irmãos que estão aqui, que estão conosco e que têm acompanhado esse humilde trabalho. São poucas pessoas, mas são pessoas fiéis. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno pela vida de vocês, irmãos. É isso que nós queremos mesmo. Estamos buscando pessoas que têm interesse em ouvir a palavra do Eterno. Quantidade, isso já existe aqui em muitos canais do YouTube. Nós não buscamos likes, views, monetizações ou afins. Nós buscamos olhar para o alto, reverenciar, valorizar e adorar o nome da Akadosh Baruch Hu dentro do que nós conhecemos como a restauração, o retorno às raízes hebraicas da fé, dentro do que nós conhecemos como o judaísmo messiânico ou mesmo o judaísmo nazareno. Fizemos um trabalho muito interessante na semana passada a respeito das congregações, as características das congregações primitivas, né? Se você não acompanhou esse trabalho, acompanhe dentro do nosso podcast, divulguem esse trabalho também, tá? Divulguem para os seus irmãos das igrejas, das congregações, dentro do judaísmo messiânico ou do judaísmo nazareno. Tantas pessoas que precisam ouvir dentro do nosso meio do judaísmo messiânico, do judaísmo nazareno, que estão enfraquecendo o testemunho de Yeshua, são pessoas que estão deixando o testemunho de Yeshua. Existem líderes aí que estão agindo, me perdoem, com irresponsabilidade, partindo para a ortodoxia, enfraquecendo o testemunho de Yeshua. Isto é uma vergonha. Nós podemos falar, exercendo uma liberdade que nos é dada, né? Aqui não mencionamos nomes, mas nós damos uma mensagem de alerta. Eu posso fazer e dar essa mensagem de alerta. Então você que está partindo para a Teshuvá, duas coisas importantes. Muitíssimo cuidado com antimissionários, que são judeus normativos que odeiam a figura de Yeshua HaMashiach. A esses, se distancie. Moré, não posso ouvir a mensagem dessas pessoas? Sim, você pode até um certo ponto, mas tome muitíssimo cuidado, e há muitos fisgando pessoas, irmãos de muito boa fé, e destruindo o testemunho de Yeshua para essas pessoas. E segundo, congregações que começaram muito bem, congregações que começaram com o testemunho de Yeshua, e hoje estão se perdendo, caindo para o judaísmo ortodoxo, né? Se vestindo de branco e preto, coisa que isso não é necessário dentro da nossa fé hebraica, quando temos o testemunho de Yeshua. Não choramos pelo templo, não choramos pela destruição do templo, isso não é algo necessário. Respeitamos, por um outro lado, quem assim o faz, é o nosso dever respeitar, mas é o nosso direito também de fazer, né, elucidações, de fazer ressalvas, de fazer críticas. Muitíssimo cuidado, e pessoas que entram nesta linha de pensamento, porque é uma linha de pensamento, não é uma linha doutrinária obrigatória, e caem lamentavelmente para o enfraquecimento da mensagem de Yeshua, param de mencionar Yeshua nas suas congregações, porque falam que isso, dentro de si mesmos, eles acham que isso é coisa do cristianismo, né? Renegam e relegam Yeshua, na verdade, a um segundo, às vezes a um terceiro plano, e isso é como se você estivesse negando a Mashiach.
Este é o grande problema. Nós vivemos uma crise, tá, irmãos, dentro da Techuvá em nosso país. Isso é muito complicado. Devemos assumir o caminho do equilíbrio. Eu gosto muito do legado dos sábios do povo de Israel. Faço as minhas leituras, mas o meu rabino chama-se Yeshua HaMashiach, ou Yeshua HaNotzeri, como alguns também o chamam. E fazemos a menção dele sempre que podemos, e vamos fazer esta menção no dia de hoje, e faremos também no nosso próximo podcast. Isso é muito importante. Então isso, queridos, é um alerta para todos vocês. Façam a sua teshuvá, resgatem as raízes hebraicas, mas não façam isso sem Yeshua. Coloquem as palavras dele, o contexto dele sempre em vossas vidas, porque por muito menos pessoas estão se deixando levar pela conversa mole e pela ladainha ou de antimissionários ou de irmãos que estão se ortodoxizando, vamos colocar assim, e enfraquecendo. Não se enfraquece o testemunho do nosso Mashiach. Isso é um alerta, sim, para que você, inclusive, se você está ouvindo a nossa mensagem, faz parte de uma congregação nazarena ou faz parte de uma congregação judaico-messiânica. Tome muitíssimo cuidado. E se você já fez isso na sua vida, há momento e há tempo para você resgatar o testemunho de Yeshua, fortalecê-lo, pedir perdão ao Eterno por esta falha imensa, porque isso pode causar problemas seríssimos espirituais para você, né? Irmãos fazendo Lag BaOmer, falando querendo passar mensagens para rabinos que já morreram. Isso não se faz, isso não é necessário, isso não está correto. Prezamos por uma teshuvá íntegra, baseada nas palavras de Rabi Yeshua. Bendito seja o Eterno que nos deu Yeshua. Vamos lá então, queridos. O que é a Torá? Vamos trazer as definições. Então, falamos sobre a Torá no podcast passado, dentro do contexto da Bíblia de Estudos de Genebra. Vamos trazer agora dentro do contexto, né, mais hebraico, mais judaico, que é, vamos colocar assim, o nosso contexto original. Bom dia e Boker Tov a todos que estão nos acompanhando nessa mensagem, que não deixa de ser uma live dentro do podcast do canal Fábio Pires. Torá, do hebraico Torá, Toru, dentro da forma Askenazi, significando instrução, lei, apontamento. É derivada da palavra hebraico hiará, que significa instrua, dirija, mostre, e designada como sendo o chamado Pentateuco, né? Principalmente que os cristãos gostam, né? Nossos irmãos cristãos gostam da palavra Pentateuco, que é a palavra grega, né? 5 livros, um rolo de pergaminho, no qual os 5 livros de Moshe foram escritos. Também a primeira das 3 divisões do cânon judeu, traduzido como Hamishá, Humashei, isto é, os 5 escritos de Moshe, de Moisés, em especial dentro do que nós conhecemos como o judaísmo rabínico. Também podendo referir-se ao corpo inteiro da literatura religiosa judaica, lei e ensinos contidos principalmente na Mishnah e também na literatura do Talmud. Talmud é uma literatura sobre a lei oral, tá? Que foi passada. Nós aqui cremos, se você não crê, respeitamos, mas nós cremos piamente que o Eterno passou a lei oral. O que é a lei oral? É a explicação de como se guarda a Torá. Isso foi passado, e cremos assim, que foi passado para Moshe, que passou depois para os 70 sábios do povo de Israel, aquela época. Por quê? Porque ter uma interpretação pessoal da Torá cria crises, não é? Isso é muito complicado. Poxa, Fábio, mas você está defendendo então que nós temos que ter uma outra literatura para você poder entender a Torá? Sim e não, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Qual é então a tradição da Torá? Torá, os 5 livros que tratam acerca do Eterno e da aliança e de seus termos em relação ao povo escolhido para exercer a função de representantes do caminho da Teshuvá. Trata das inúmeras vezes em que o povo vacila e descumpre simples leis de convívio pacífico, peca por falta de sabedoria para com o mandamento, para com a mitzvah.
bem, o grande problema está na dificuldade de interpretação da pessoa, do nosso tempo, a interpretação de acordo com os costumes. Tendo os sábios a ciência disso e cumprindo com as suas obrigações, montaram um tribunal, já na época de Moshe, né? Isso montado por Moisés, a pedido, a mando do Eterno. Vamos deixar algo claro na nossa primeira reflexão. Moshe não fez nada de acordo com a sua vontade. Eu vou repetir aqui. Moisés, não fez absolutamente nada de acordo com a sua vontade própria. Então, quando você lê a Torá, você está lendo lá todas as prescrições, todas as instruções que foram dadas pelo Eterno, por Elohim, e muitos não conseguem entender isso, e dizem porque não conseguem, e porque tem preguiça de ler a Torá, e porque vivem em seus achismos, e preguiça aliada a achismo gera arrogância. Muito cuidado, irmãos. E insistem de que esta é a lei do homem, a lei de Moisés. Não é a lei de Moisés. Não é a lei de um homem, mas foi dada pelo Eterno para um homem que pudesse legislar sobre nós, a mando do próprio Criador, bendito seja Ele. Então essa é a primeira reflexão que nós fazemos. O Eterno, na verdade, organizou isso que nós conhecemos como um tribunal, né, o Sinédrio, onde autoridades da lei, os juízes, se reuniam em um semicírculo e exibiam os assuntos a serem tratados em torno de determinado caso, que necessitava ser elucidado, isto é, resolvido, e por dever existir uma opinião clara e justa sobre o mesmo, a fim de que ocorresse novamente e não se tivesse a oportunidade de consultar pessoalmente um sinédrio, um Sanhedrin. Então, o Sanhedrin, né, chamado de sinédrio em português, ele é um tribunal, ele funcionava como um tribunal para julgar o quê? Os casos, para julgar os pecados. Desde isso, a época de Moshe, de Moisés, desde quando o Eterno passou, na verdade, a Torá, segundo o Êxodo, capítulo 20, a partir, né, do verso 1, quando o Eterno passou as duas tábuas para Moshe, conversou, inclusive o povo ouviu isso, né, isso foi audível, as pessoas se chocaram, as pessoas tiveram um encontro sobrenatural com o Eterno. Tá? Então, lendo dentro desse sinédrio, as pessoas podiam encontrar uma solução que já fora previamente provada e, consequentemente, tendo seu tratamento prévio e indicado. Julgavam causas. Não existe um tribunal. Se você tiver um problema, alguém vai processar você, você vai perante a corte responder. Era a mesma coisa. E tudo isso aconteceu, ou tudo isso acontece no mundo de hoje, porque temos o quê? Um espelho lá do passado. Isso é muito importante. Algumas pessoas falam do Código de Hammurabi, né, por exemplo. Né? Eu vou mencionar isso aqui porque isso aqui é muito importante. Os ateus falam e jogam, entre aspas, na cara, né, dos religiosos, vamos colocar assim, tá, queridos, para os irmãos poderem entender. Ou os gnósticos, ou os menos religiosos, querendo não justificar, querendo enfraquecer a Torá do Eterno, mas se esquecem de que as leis do Eterno foram dadas desde Adão e Eva. E nós lemos isso lá atrás, lá no nosso último podcast, de que dentro da análise da Bíblia de Estudo de Genebra, nós lemos que as leis foram dadas para Adão e Rava. Como isso não está marcado? Isso não está marcado nas Escrituras? Está sim nas entrelinhas, né, no entendimento das entrelinhas. É fundamental que você entenda e tenha, no caso, o entendimento das entrelinhas, porque se não fosse assim, a primeira grande prescrição que o Eterno deu para Adão e Rava foi de que não comessem, não é? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso fazia parte de uma instrução, uma série de instruções. Ou vocês acham, irmãos, vamos ser muito sinceros, que Adão não aprendeu a tratar bem os animais, a cuidar da terra, a respeitar Rava? Tudo isso é Torá, irmãos. Tudo isso está colocado na Torá.
Quando você abre a sua Bíblia, isso está marcado na Torá oral: respeitar a esposa, cuidar bem dos animais, tratar bem ao teu próximo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Não foi assim que nós aprendemos? Isso era, isso era passado, irmãos, para Adão e Rava. Só que eles pecaram, desobedecerem o quê? A instrução que foi dada pelo Eterno. Então as pessoas dizem assim: ah, mas essa validade ocorre a partir de Êxodo capítulo 20. Não, irmãos. E querem justificar antes, até absurdos, falar, antes não havia lei. Como que não havia lei, irmãos? Tanto é que havia que o Eterno destruiu a humanidade com um grande mabul, com um grande dilúvio. Como que o Eterno realizou isso? Sob quais condições? Vamos raciocinar a primeira grande reflexão que nós temos. Se o Eterno não tivesse dado lei, não tivesse dado uma instrução, desde o começo da humanidade, ele não teria a destruído, ou não a teria destruído. Ok? Esta é a grande ponto, esse é o grande, é a grande junção que nós fazemos. Sob quais condições? O Eterno não é um Elohim mau, irmãos. Ele teria cometido, na verdade, uma injustiça com aquelas pessoas daquela época, da época de Noé? Noé passou 120 anos pregando para aquelas pessoas de coração duro, meus irmãos. Isso está marcado nos escritos judaicos. Que foi o tanto de tempo que ele passou para construir a arca. Então, se nós não pensarmos desse modo, nós vamos começar a adaptar tudo ao nosso bel prazer, que é isso que muitas pessoas fazem. Nós vamos falar de mandamentos nos próximos trabalhos. Nós vamos falar do Shabat. E há pessoas que dizem, não, mas a pessoa precisa trabalhar, a pessoa precisa sustentar a sua família, ela não precisa guardar o Shabat. É mesmo? Será que é assim? Não, se a pessoa tiver um grande motivo, então vamos passar isso para outros, essa justificativa pobre para outros mandamentos. Não, se a pessoa estiver com raiva da outra, ela pode se pegar uma arma e matar a outra, havendo uma grande justificativa, porque ela estava com ódio da outra pessoa. É mesmo, então, irmãos? Por que então se faz justificativa para o quarto mandamento e não se faz para os outros mandamentos? É o que nós colocamos, isso é adaptar as coisas ao bel prazer. Os comentários sobre os mandamentos faremos em breve. Não hoje, mas faremos em breve. Na Torá se encontra o relato da criação dos mundos, os céus, e da nossa realidade, a Terra, que não visa ser referência científica, mas sim um pano de fundo para chegar ao foco principal, o relacionamento entre o ser humano e o Eterno. Adonai, Yahweh, Yahweh, como alguns queiram colocar, o Ein Sof, que é o infinito, é o eterno, ele é eterno, ele não tem começo, não tem fim. Ele é hoje, para nós, incompreensível, mas será compreensível no seu reinado eterno, após o reinado de Yeshua HaMashiach. Um relato de como a psique humana evoluiu no pensamento, na razão da sua existência, a criação, isto é, da Terra e consecutivamente a nossa realidade material, e que através das histórias dos patriarcas mostra a trajetória do ser humano desde a idolatria, atravessando a monolatria, até por fim chegar, ou em verdade, a Teshuvá, ao monoteísmo. Também o relato sobrenatural das manifestações do Criador, a fim de, por meios humanos, fazer com que o ser humano entenda os motivos pelo qual a lei de causa e efeito, e que isso faz parte do Eterno. Este que é a reunião de todos os poderes regentes, sejam eles naturais ou sobrenaturais. Você sabia que o termo Elohim significa poderes, poderes majestáticos, a causa e o efeito. Todos os poderes que nós conhecemos, naturais e sobrenaturais. Este é o significado de Elohim. Em outros significados pode também ser juízes. Né? Moshe foi chamado de Elohim, o próprio Yeshua foi chamado de Elohim, os profetas foram chamados de Elohim porque representavam
este grande poder, que é o poder de Hakadosh Baruch Hu, poder do Eterno, bendito seja Ele. E o mais importante, a promessa messiânica de que haverá num dia a correção definitiva de toda a insatisfação, a correção de todo o mal, a correção de toda a imperfeição. Essa correção virá de Yud-He, Vav-He, virá do Eterno. O texto de Eshayahu, capítulo 12, versos 1 a 6, diz: E naquele dia dirás: Agradecer-te-ei, Eterno, porque, estando tu zangado comigo, a tua ira se desvia, e tu me confortas. Eis que o Eterno é a minha salvação, El Yeshuati. Eu confiarei e não temerei, e não terei medo, porque Yah, o Eterno, Yud-Hei Vav-Hei, é a minha força e cântico, e ele se tornou a minha salvação, Ha-Yeshua. Por isso, com alegria tirareis a água das fontes da salvação, e naquele dia direis: dai graças a Yahweh, dai graças ao Eterno, a Yud-Hei Vav-Hei, proclama o seu nome, declara os seus feitos entre os povos, faz menção de que o seu nome é exaltado, cantai ao Eterno porque ele tem feito gloriosamente, isso é conhecido em toda a terra, clamai em alta voz e cantai, ó habitante de Sion, porque grande é o santo de Israel no meio de ti, bendito e exaltado seja o Eterno. Então nós temos, irmãos, verdadeiramente essa ciência de que o Eterno nos deu a sua Torá para que a sua vontade fosse manifestada neste mundo que nós vivemos. Isso é um processo natural. Sabem por quê? Porque foi assim que o Eterno também fez com os Melachim, com os anjos. É dito entre os estudos dos sábios, inclusive, de que já havia uma Torá celestial. Eu creio também nisso, né? Mas não temos acesso a isso. Se algumas pessoas creem que houve a rebelião no Shammai, rebelião nos céus, foi porque houve uma desobediência à Torá. Esta é uma crença, é um estudo, e isso está presente no judaísmo, sim, ainda que algumas pessoas digam que não, que isso é coisa de cristão, não é. Sobre a rebelião de Hassatan, né? Ele tem um nome, nós não podemos falar este nome, no Shammai. E existe outro estudo também, outra vertente que diz que ele foi criado para que fosse o nosso vamos dizer assim, o nosso medidor, o nosso termômetro, aquele que vai fazer, que vai trabalhar, na verdade, a nossa fidelidade para com o Eterno, quando o Eterno o usa para que se coloque problemas em nossas vidas. Né? Não importa a maneira que você crê, o que importa é que verdadeiramente o Eterno nos deu leis, e que essas leis foram desobedecidas, e hoje estamos pagando um preço. É a causa e o efeito. Quais são, na verdade, os 10 ditos? Nós vimos isso semana passada, perdão, no podcast passado, é importante nós falarmos, como está marcado em Êxodo 20. 1. Temereis ao teu Elohim, o Elohim de Avraham, Isaac e Yaakov. 2. Não há outros deuses diante de minha face. 3. Não usará o nome de Adonai, de Yahweh, de Yud-He Elohim falsamente. 4. Lembra do dia da cessação. Posteriormente, a guarda do Shabat. 5. Honra teu pai e tua mãe. 6. Não assassinarás. 7. Não adulterarás. 8. Não sequestrarás. 9. Não testemunharás falsamente e levianamente. E 10. Não cobiçarás nem a mulher, nem mesmo a mulher do próximo. Não cobiçar absolutamente nada. Isso aqui é um resumo, né, bem estabelecido de tudo aquilo que nós conhecemos como os mandamentos, né, os 10 ditos, as 10 mitzvot. Né?
Então, é importante que nós traçamos esse ponto para que nós possamos compreender de que o Eterno, ele tem a sua regra, o seu estabelecimento de um padrão de vida que nós temos que ter, que nós precisamos ter. Esse padrão do Eterno é um padrão que não se finda. Esse padrão do Eterno é um padrão que não tem, na verdade, não foi dado como um padrão pessoal. É um padrão estático. Isso é muito importante. Quem fez as interpretações, quem estabeleceu como algo pessoal, como interpretações pessoais, foi o homem. Quem retirou o mandamento foi o homem. Quem interpretou para o seu bel prazer, muitas das vezes, foi e está sendo o homem a realizar isso. Então nós precisamos fazer o quê? Receber esses mandamentos e estudar esses mandamentos. Aí eu volto no tema de Romanos 3:2. E aos judeus foram entregues os oráculos do conhecimento do Eterno. Então nós precisamos, irmãos, trabalhar os conceitos que já nos foram dados e, em trabalhando esses conceitos, refletir sobre eles diariamente. Eu vou dar a prova aqui sobre a reflexão desses conceitos. Eu estou falando também com antinomistas. O nosso podcast, irmãos, não é feito para jogar indiretas para as pessoas. Os irmãos podem ficar tranquilos, tá? A gente não costuma fazer isso, tá, irmãos? Mas nós trazemos, na verdade, mensagens para que possa, inclusive, de repente, tirar uma dúvida que você tenha. Por que é importante a gente fazer a reflexão da Torá todos os dias? Porque em Terrilim 1 nós temos assim marcado: abençoados, Salmos 1. Abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. Sua alegria está na Torá de Adonai, e em sua Torá meditam dia e noite. Se você pegar a Bíblia cristã, está marcado: em sua lei meditam dia e noite. Lei é o quê? Torá. E eu disse no podcast passado, na segunda-feira, no dia 24, de que você pode buscar andar em círculos, você não vai sair da presença do Eterno mediante a sua Torá, mediante a sua lei. Esta Torá é para o indiano, idólatra, que molha os deuses deles. Essa Torá é para o budista, que também se prostra perante a estátua de Buda. Eu falo mesmo, não há problema nenhum, não tem nenhum problema em falar sobre isso, irmãos. Sabem por quê? Porque o Eterno vai julgar a tudo isso. A idolatria, o Eterno não aceita a idolatria. O Eterno não é um Elohim ecumênico, ele mesmo na sua essência ecumênica e que permite os outros adorarem outros deuses. Ele não aceita isso. É por isso que nós estamos passando pelo que estamos passando. O Eterno não aceita as doutrinas afro, que pegam comida e bebida e passam e jogam para entidades na encruzilhada, dentro de um centro religioso. O Eterno não aprova. Aliás, o Eterno abomina esse tipo de situação. Então fica a reflexão para você. O Eterno abomina o satanismo. O Eterno abomina a idolatria. A partir do momento que essa idolatria seja um pôster de um cantor famoso, de uma cantora famosa que você coloca na tua parede. Isto é idolatria e está marcado, pelo que eu saiba na Torá, de que a idolatria é abominação. E eu cometia essa idolatria na minha juventude, na minha adolescência, na minha juventude. Mesmo eu sendo um ignorante nesse sentido, o Eterno não aprova, mesmo estando nós nesse estágio da ignorância, que depois a gente venha a descobrir isso. Ok, Baruch Hashem, quando a gente vem a descobrir isso, nós despertamos para a nossa vida espiritual, mas ele continua não aprovando mesmo assim.
Quando pessoas se prostam perante uma imagem de um santo católico, achando que aquilo querem explicar, achando que aquilo não é adoração, é uma veneração, que é a mesma coisa. Só pelo fato de haver a imagem, já se comete uma afronta perante ao Eterno. Qualquer tipo de imagem, pau, pedra, bronze, argila, gesso, seja ela você carregando numa corrente, seja ela carregando numa camiseta, sua alegria está na Torá de Adonai, em sua Torá meditam dia e noite. Eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros que frutificam a seu tempo. Suas folhas nunca murcham. Tudo que fazem é bem-sucedido. Tudo o que fazem é bem-sucedido. Por que é bem-sucedido? Porque meditam na Torá dia e noite. Os ímpios não são assim. São como o joio espalhado pelo vento. O joio é leve. O joio não serve para nada. Ninguém come joio, ninguém faz sopa de joio. Ninguém se alimenta de joio, as pessoas se alimentam de trigo. Ora, e nós queremos ser comparados ao trigo. Então, se nós queremos ser comparados ao trigo, volte-se para a Torá do Eterno. Mas, irmão, eu estou voltando para Jesus. Para mim, ele é o suficiente. Uhum. Mas lamento em dizer que Jesus usava a Torá nas suas pregações. Repito, não vamos escapar da vontade do Eterno, porque o próprio Filho não escapou da vontade do Eterno e honrou esta vontade do Eterno. É isso que o cristianismo não entende, na sua maioria das vertentes. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores, na congregação dos justos. Adonai vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é a condenação. Por que o caminho dos ímpios é a condenação? Porque eles não são como árvores plantadas junto aos ribeiros. Eles não frutificam a seu tempo. As suas folhas murcham, irmãos. E o que eles fazem é mal sucedido. Por quê? Porque a alegria dos ímpios não está em refletir sobre a Torá do Eterno. A alegria do ímpio está em ter prazer neste mundo. A alegria do ímpio está em cooperar com as coisas deste mundo. Enquanto nós estamos ouvindo um estudo sobre a Torá, bendito seja o Eterno que nos deu essa oportunidade preciosa, porque nós poderíamos estar, inclusive, mortos agora. E já sendo julgados, nós estamos aqui ouvindo, tendo mais uma chance que o Eterno, bendito e exaltado seja o seu nome, nos concede. Porque nesse momento há ímpios tendo relações de desonestidade, cometendo corrupção, que mais? Roubando, há ímpios prejudicando outras pessoas, há pessoas matando neste momento, há pessoas praticando idolatria. Então, quão é importante você fazer uma reflexão dentro de Terrilim 1 que fala sobre a Torá, a valorização. Se eu fosse falar de todos os temas que citam a Torá, irmãos, dentro das escrituras apenas, nós ficaríamos no mínimo umas 6 horas fazendo podcast aqui, no mínimo, mas é o mínimo do mínimo. De tantas serem as menções a respeito da lei do Eterno, da Torá do Eterno, dentro das escrituras. E ainda há pessoas que negam ou enfraquecem, porque ouvem o nome Torá, isto é coisa de judeu, dizem eles. A mentalidade que foi criada dentro do sistema católico protestante é uma mentalidade pelos pais da igreja, eu gosto de voltar a isso, porque eles são responsáveis por isso, uma mentalidade que engessou a mente das pessoas. Isso é algo espiritual. E conhecereis a verdade vos libertará, ela te liberta a partir do momento que você tem esse padrão que está mencionado aqui em Salmos. Esta é a verdade que Yeshua
colocava, como ele colocou em Yohanan 8:32. Yeshua meditava sobre a Torá, Yeshua estudava a Torá, Yeshua pregava sobre a Torá, mas ele falava sobre a Torá de uma forma macro, de acordo com a vontade do Eterno, e não de acordo com a vontade dos senhores, dos escribas, dos senhores da lei, dos escribas que já estavam contaminados. Opa, são coisas um pouquinho diferentes. Por isso que a nossa palavra, a nossa vida, precisa ser baseada no exemplo de Yeshua HaMashiach, porque ele cumpriu a Torá da forma correta. Mas para isso você precisa estudar. Mas para você entender as palavras de Yeshua, você precisa ler as escrituras e estudar o contexto histórico. É fundamental isso, irmãos. Que é o que nós tentamos fazer aqui dentro desse trabalho do podcast. Então, se você reconhece isso, e não está no processo ainda de teshuvá, essa é a primeira forma que você pode reconhecer que você pode iniciar a tua teshuvá, reconhecendo a instrução do Eterno. E reconhecer isso é algo maravilhoso. E aqui nós não estamos fazendo nenhum tipo de lavagem cerebral. Eu estou convidando você a fazer uma profunda reflexão. E essa profunda reflexão, dentro desse podcast de hoje, está chegando ao fim. Nós agradecemos a todos os irmãos que estiveram nesse tempo nos acompanhando dentro desta mensagem. Nossa mensagem não pode ser tão longa, né, e já está sendo. O propósito do podcast é ser um propósito de mensagens curtas, tá, queridos? Sabendo que nós temos a oportunidade de falar das coisas de Hakadosh Baruch Hu, do santo, bendito seja ele, significa, e de falarmos sobre o testemunho de Yeshua. Mas falarmos do testemunho de Yeshua não de uma forma vazia, ou aleatória, ou ao bel prazer. Não, nós temos aqui um leme. E era esse leme que os nossos pais seguiam. Avraham, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. E este leme é importante para a tua vida. Na próxima sexta-feira, no dia 28, falaremos sobre vários temas onde a palavra Torá é mencionada. São alguns, né? Eu quero dizer. Quando a gente fala vários, porque se for vários, como eu comentei, nós vamos ficar mais de 6 horas fazendo esse trabalho. Mas eu creio que tudo aquilo que nós fazemos não é em vão. Eu sei que a mensagem que nós temos colocado desde o dia 13 de julho tem ajudado algumas pessoas. Eu tenho certeza absoluta disso. Não sou eu, não é pela minha força, não é pelas minhas palavras, mas é verdadeiramente pela atuação da Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo. Agradeço, meus queridos. Procurem-nos nas redes sociais, lá no Instagram, @fabio73book, @CEET Derer Zahav, @CEET Derer Zahav, o nosso projeto aqui no estado de Goiás, junto ao Moré Daniel Noronha. A nossa mais nova página sobre relacionamentos dentro do Instagram, @relacionamentos da Torá. Estamos também nos grupos de WhatsApp, grupo Estudos Origens Hebraicas e grupo Estudos do Judaísmo 2. Temos um grupo de suporte, é o grupo Suporte Geral para esses tempos difíceis de pandemia, suporte físico, suporte material, suporte espiritual também, na medida do possível daquilo que nós podemos fazer pelo nosso próximo, principalmente o suporte espiritual, que as pessoas precisam muito, orações, consolo, mensagens, assim por diante. Se você também quiser enviar e-mails para nós, envie em fabio73b@gmail.com. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco. Voltamos na parte 3 do tema A Torá segundo Shemot, capítulo 20. E na sequência desse trabalho, divulguem este canal, deixem o seu like, inclusive, acompanhem os outros trabalhos paralelos que nós fazemos aqui. Colocamos um vídeo muito interessante sobre Israel, que estranhamente o YouTube nos deu uma restrição, colocou uma restrição de idade. Eu acho interessante isso, porque existem tantos vídeos obscenos, inclusive, e que as pessoas parecem que não
não falam nada, né? Nós vivemos uma época muito difícil, uma época aí de censura quando você fala sobre as coisas do eterno, mas nós vamos continuar o nosso trabalho e a parte 2 sobre o vídeo de Israel virá, tá, irmãos? A gente não se abate com essas coisas, não, de maneira nenhuma. Pagamos um preço muito alto, continuamos a pagar. E se você quer servir ao Eterno, Yeshua disse que a porta é estreita, eu sinto muito em lhe dizer, este preço precisará ser pago se você quiser alcançar o reino prometido pelo Eterno, prometido também pelo seu filho Yeshua HaMashiach. Um grande abraço a todos vocês, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua, muito obrigado, e que o Eterno conceda um dia maravilhoso em sua presença. Shalom, shalom.